Muito boa noite a todos que aqui já se encontram. Sejam todos muito bem-vindos, se sintam todos acolhidos nesse momento. Peço para que vocês me deem algum retorno acerca do som, da imagem, se está tudo tranquilo. Vocês estão me ouvindo direito? Que bom. Muito obrigada pelo retorno. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos vocês. Então, nesse momento, em que nós vamos compartilhar essa festa, essa festividade que é sempre falar acerca dos ensinos do nosso amado Mestre Jesus, sempre poder saborear os ensinos, tudo que Jesus, tudo que Deus nos proporciona para que nós possamos viver em harmonia, para que nós possamos ter a vida e a abundância que Ele nos prometeu, Então, que a família, que é o tema do qual nós vamos falar, possa ser tocada, a sua família possa ser tocada por essas palavras, possa ser tocada por esse evangelho. Então eu vou convidar todos vocês que aqui já se encontram para que nós possamos fazer um grupo bem forte, bem firme, para que nós possamos nos conectar a Deus. Sintam-se à vontade para fecharem os olhos, que vocês possam convidar nesse momento toda a equipe espiritual para se fazer presente em seu lar e no redor de sua família. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos acerenar os nossos corações. Senhor Jesus, rogamos que Tu possas, Senhor Jesus, se fazer presente no lar de cada pessoa que aqui se encontra, que todos nós que aqui nos encontramos reunidos em pensamentos, trocando energias, que nesse momento a família de todos nós possam receber a luz, possam receber o amparo, e que nós, amado Mestre, estejamos envolvidos na Tua sabedoria, no Teu imenso amor. Jesus, Divino Mestre, Divino Guia, modelo, aquele do qual nós devemos seguir todos os exemplos, aquele que para nós é o que deve nos conduzir em todos os momentos e em todas as decisões de nossa vida. Tu, Divino Mestre, que fostes para nós o verdadeiro exemplo de homem de bem, o verdadeiro exemplo daquele que sabe compartilhar os sabores, sabe compartilhar os amores, que é a grande família que todos nós temos. Na certeza de que nesse momento bênçãos chegam em nosso lar, que nesse momento a luz de nossa amada Mãe, Maria de Nazaré, se faz também conosco, que nós possamos nesse momento mentalizar todos aqueles familiares que não estão conosco no momento, mas que vocês possam emanar, que nós possamos emanar boas energias, sentimentos bons de amor, boas vibrações, e que assim todos nós possamos ser tocados pelo imenso amor que deve existir na família. Que assim seja, graças a Deus. Então, nossa temática de hoje é família, razão de ser. Então, assim, esse tema surgiu, eu pensei nesse tema no momento em que nós nos encontramos no último trabalho, no último encontro com o Dr. Fritz, do qual nós percebemos, e ele nos relatou,
de inúmeros acontecimentos nas famílias e de inúmeras pessoas que buscaram por auxílio, buscando paz em seu coração, em seu íntimo, buscando paz na convivência com os seus familiares. Então ele nos relatou que brevemente nós vivenciaremos situações, ocasiões das quais farão com que nós nos ajustemos, nos reajustemos com a nossa grande família, porque é para isso que nós fomos criados, né? Para vivermos em harmonia, vivermos em comunhão, e ainda mais com aqueles que nós compartilhamos o nosso dia a dia, compartilhamos a nossa verdadeira face, porque é diante da família em que nós nos mostramos quem realmente somos. É no momento, são os familiares que percebem que nós somos amorosos, que nós somos compreensivos, que nós somos pacientes, ou o oposto de tudo isso. Então, para a gente iniciar também, eu gostaria de fazer uma pequena citação de Joana de Ângeles, num texto onde ela diz o seguinte: família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante onde se lapidam caracteres, laboratório superior em que se caldeiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideias, transformam mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de místeres edificantes. Então, com essa mensagem de Joana de Ângeles, né, ela define para nós o que é a família, né, que a família, o papel da família é realmente esse, de uma escola, onde nós aprendemos essa educação moral, onde nós aprendemos a educar o nosso espírito, e são ao lado da nossa família que nós vamos compartilhar tudo que nós desejamos, tudo que nosso coração necessita, e nós buscamos nele, nos nossos familiares, o devido apoio, e nós devemos também apoiar aqueles dos quais nós compartilhamos a nossa vida. Então, a definição de família, se nós formos tentar esgotar o assunto sobre a família, nós não conseguiríamos tão brevemente, porque nós sabemos que nós podemos abordar a temática família de vários outros aspectos. E outro aspecto também que nós podemos levar em consideração é segundo o dicionário. Segundo o dicionário, família é um conjunto de pessoas, né, que compartilham relacionamentos por meio do casamento, por meio da filiação ou por meio de adoção. Podemos também definir a família no sentido popular, né, no sentido figurado, do qual a família podemos dizer que é um grupo de pessoas que se reúnem porque compartilham afinidades em comum. Nós que aqui nos encontramos nesse momento podemos dizer que somos uma família. Eu considero vocês minha família. Por quê? Porque nós compartilhamos nesse momento o desejo, né, o anseio de conhecer mais sobre a vida espiritual, sobre a vida na Terra e o porquê de tudo que acontece em nossa vida. Então, se nós estamos compartilhando nesse momento desse interesse, desse querer descobrir mais sobre esse assunto, nós podemos nos definir como uma família. Também existe a definição de família segundo a biologia, né, que eles definem que são organismos, são categorias que se estruturam, por exemplo, categorias de vegetais, animais e minerais, e eles compartilham características semelhantes e subcategorias, e assim vai definindo a família no sentido da biologia, né? Como, por exemplo, uma família de golfinhos, eles compartilham dos mesmos hábitos, do mesmo habitat, e por aí vai. Também nós podemos
falar de uma família de flores e por aí vai, né? Tem a definição que nós podemos encontrar no capítulo 3, no versículo de 31 a 35 de Marcos, que fala da família de Jesus. E é o seguinte: Jesus, ele estava pregando para muitas pessoas, tinha muitas pessoas ali ainda ao redor dele, e ele estava curando, fazendo tudo aquilo que ele sempre fazia, né? E aí chegaram para ele e disseram o seguinte: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e mandam te chamar. E Jesus olhou para todas as pessoas que estavam lá com ele e disse o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Continuou a olhar para quem estava com ele e disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todos aqueles que fizerem a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então nós podemos perceber aqui que Jesus, nesse momento, ele nunca, como sempre, né, ele nunca deixava de nos dar um ensinamento acerca de questões, principalmente daquelas questões que eram tidas como nossa, isso é um escândalo, nossa, como a gente acredita de tal forma, né? Então ele aproveitou aquele momento e disse o seguinte: que aquelas pessoas que compartilhavam com ele naquele momento era para ele a família dele, mas que o que ele fez para nós, na verdade, foi nos mostrar, abrir a nossa visão, ampliar a nossa visão, para que nós percebêssemos que a nossa família ela é muito maior do que o que nós acreditamos, né? Que é aquele grupo de pessoas que estão conosco convivendo, seja por meio da consanguinidade, né, por meio da adoção, por meio de uma árvore genealógica, por meio de documentação e por aí vai. A família é muito mais do que isso. E ele nos mostra nessa passagem que existem a família corporal e a família espiritual. E nós podemos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, e o item é parentesco corporal e parentesco espiritual. O parentesco corporal nada mais é do que o laço que nos une por meio da matéria. Então, esse laço do parentesco corporal, ele se rompe juntamente com a morte do corpo físico. E ele é perecível, como o nosso corpo, como a nossa vida, ele tem prazo de validade. Mas o parentesco espiritual é como nós, é eterno. Nós sabemos que nós somos espíritos eternos e vivemos várias experiências em várias vidas, em várias posições, em várias famílias. E para isso nós fazemos com que pessoas que estão ali conosco convivendo, elas sejam muito caras para os nossos corações. Então, o que Jesus quis falar desse modo é que a família espiritual, ela compreende todos nós. Todos nós. Nós somos família de Jesus. Nós somos a família de Jesus. Por quê? Nós compartilhamos algo em comum. Nós temos o mesmo Pai. Nós somos filhos de Deus, né? Então, Ele, nosso Pai, nos criou a imagem e semelhança dele, para que nós pudéssemos crescer, evoluir, fazer o bem, mas que nós compreendêssemos que somos todos irmãos, independente da matéria, independente de quem eu convivo naquele momento. Então, naquele momento, o que Jesus fez para nós? Ele nos fez o grande favor de quebrar o paradigma acerca da família ser restrita apenas àquele núcleo familiar. Então, com isso, nós podemos observar que nós nunca estamos sós, a não ser que seja por opção, né? Querer ficar só, mas que nossa família ela é muito maior do que nós imaginamos. E quando a gente fala dessa passagem de Jesus, quando ele diz da família de Jesus, quem é,
ele não estava em nenhum momento, é importante que nós nos atentemos para isso, porque ele não estava em nenhum momento se desfazendo da sua mãe biológica, né? Uma vez que Jesus, ele é todo amor, todo bondade, e foi ele quem nos ensinou a amar, 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 perdoar, perdoar, perdoar. E ele nos ensinou também uma lição muito importante: honrai vosso pai e honrai vossa mãe, para que viverdes longos dias sobre a terra, né? Então, esse nosso irmão que nos ensinou tantas coisas boas, e não só falou, porque é muito importante não só falar, ele vivenciou, ele nos mostrou que é possível nós amarmos uns aos outros. Então ele não poderia estar naquele momento desprezando a sua mãe biológica, pelo contrário, ele simplesmente quis nos mostrar que nós somos uma grande família universal. E essa família, ela não se restringe apenas a minha família, meus pais, meus avós, bisavós, e não só a nós aqui do planeta Terra. Essa família, ela é muito maior. Ela compreende pessoas de outros planetas, outros tipos de vidas. Por quê? O que aconteceu? Isso mesmo, Maria, ele exemplificou. Então, o que acontece? Que foi que Jesus nos disse? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, imaginemos que nós estamos apenas em um cômodo dessa casa do nosso Pai, né? E que os outros cômodos, que são os outros planetas, eles também estão habitados, e as pessoas que lá se encontram em corpos diferentes, em formas de vida diferentes, elas também são os nossos irmãos. Então, percebem como a gente nunca está só? Vocês conseguem perceber que se nós olharmos, se você estiver agora na rua, por exemplo, se você olhar para o lado, você vai olhar para uma criatura e vai ver aquela criatura como seu irmão. Então você nunca está só. Então nós podemos pegar esse exemplo de Jesus, esse ensino dele, e nós podemos compreender o que se passa dentro do núcleo familiar. Porque nós sabemos, né, que a convivência familiar nos mostra, nos proporciona diversas experiências. Então, assim, antes de tudo, eu quero que vocês, para quem não sabe ainda, que vocês compreendam o seguinte: que a nossa família, independente de ela ser a melhor família do mundo ou não, fomos nós que escolhemos. Quando nós reencarnamos, quando nós nos preparamos para vir para esse momento, para ocupar esse corpo que nós estamos ocupando, nós nos encontramos muito antes com os nossos pais, nos encontramos muito antes com os nossos mentores, aquela equipe toda que prepararia a nossa volta, e nós aceitamos aquelas pessoas, aqueles pais, aqueles irmãos, porque seriam os melhores para o nosso crescimento. Nós sabíamos que nós precisaríamos daquelas pessoas para que a gente pudesse crescer. Então, assim, a Joana de Ângeles, né, por Divaldo Franco, diz o seguinte: no pequeno grupo doméstico, atentem bem para essa passagem, no pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção de uma sociedade equilibrada. Então, o que ela nos mostrou aqui, Joana de Ângeles? Ela nos disse que nesse pequeno núcleo familiar, né, que é restrito aos pais, irmãos, primos, tios, aquelas pessoas fazem com que nós aprendamos a convivermos em sociedade. Então, é muito importante que haja uma educação no lar. É muito importante que nós aprendamos a conviver com as diferenças. E é esse o objetivo da família, porque nós sabemos que as diferenças fazem com que ocorram certas dificuldades, né? Para que nós consigamos seguir mais em frente com mais tranquilidade, mas que
Ao sairmos de casa, se você vai, por exemplo, para o seu trabalho, você vai encontrar pessoas que têm hábitos diferentes, pessoas que têm costumes, que têm modo de tratar as pessoas de outro modo. Mas que quando você aprende a tratar aquelas pessoas que você convive, você consegue lidar com qualquer situação fora, porque a família, ela é a base, ela é que traz para nós essa segurança de nós sairmos e termos um mínimo de noção para vivermos bem, vivermos em harmonia com outras pessoas. Mas quando essa família está desestruturada, torna-se um caos lá fora, porque são pessoas feridas que ferem outras pessoas, são pessoas que não têm paciência, que fazem com que outras pessoas se tornem impacientes e assim sucessivamente. Então a família é a base. A família é a base. Boa noite. Então, assim, o que nós podemos... vamos fazer a seguinte reflexão. O que é que nós podemos encontrar nesse núcleo familiar que é restrito ali, que nós convivemos? O que é que nós podemos observar? Pensei um pouquinho. O que é que nós podemos imaginar que seria uma das maiores lições para todos nós, essa convivência em família? O que é que vocês imaginam? É isso mesmo, reflete na sociedade. E o que é mais que acontece com as experiências diárias? O que é que mais acontece nas experiências diárias? E o que é mais que nós precisamos trabalhar? Então, na nossa família, com essas dificuldades, com as experiências na família, nós percebemos que nós precisamos aprender a amar essas diferenças, precisamos aprender a tolerar, pelo menos, se nós não conseguirmos naquele momento, isso mesmo, Maria, respeitar a diferença. Se nós não conseguirmos naquele momento amar aquele ser que para mim é difícil, você pode dizer, Ana Célis, mas é porque você não conhece o meu pai. Ana Célis, é porque você não conhece a minha irmã, o meu irmão, para você falar que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil a gente amar as pessoas que para nós são difíceis, e nós vamos entender por quê já. E assim, eu sei que não é fácil, mas se a gente começar a aprender, pelo menos a tolerar, já é um primeiro passo. E nós não devemos também apontar, culpar as pessoas, porque, como eu falei lá atrás... Voltou? Então, como eu falei lá atrás, porque às vezes a gente julga muito o outro, mas são pessoas ferindo pessoas. Você parar para pensar que aquele seu parente difícil, seu familiar difícil, ele tem uma trajetória, ele tem um histórico. O meu pai, a minha mãe não sabe ser amoroso comigo. Se ele não sabe, para um minutinho e pensa, o pai dele, como agia, como tratava ele, e o pai do pai dele, como tratava o pai. Então, se a gente perceber, existe todo um histórico. Se não é um histórico nessa vida presente, é um histórico de vidas passadas. Aquele ser é um ser individual, aquele ser é um ser eterno, e dentro dele existem inúmeras dificuldades. É isso mesmo, Fátima, tem uns parentes que são difíceis de lidar, mas que eles são verdadeiras escolas para nós, se nós soubermos aproveitar bem. Então, assim, é um passo de cada vez. Se hoje você conseguiu não ter discussão porque a outra pessoa deixou a toalha na cama, se hoje você não conseguiu, já é um passo a mais nessa evolução para tão sonhada amar ao próximo como a si mesmo. Então já é um pequeno passo para isso, né? Agora você pode me questionar também, aquela história, você não conhece o meu familiar, então me explica, já que é um passo de cada vez, me explica, eu não consegui nem me mover, nem sair do lugar rumo à minha evolução com essa pessoa. Então, por que Deus colocou, se Deus ele é tão bom, por que ele colocou uma pessoa para ser tão difícil para o meu coração, na minha família? Então, muitas vezes nós podemos ouvir pessoas
falando, né? Eu não pertenço a essa família, parece que eu não pertenço a essa família. Por que eu sou tão diferente deles? Né? Então, assim, eu te respondo da seguinte forma. É a bênção da reencarnação e graças a Deus existe isso. Porque Deus, em sua grandeza, Ele não poderia ter nos criado apenas com o propósito de viver uma única vida e logo após a vida desse corpo, nós vivermos vivermos em um lugar de penas eternas ou vivermos em um local de gozos eternos. Né? Deus não teria esse propósito de fazer isso, porque qual seria o sentido, por exemplo, das pessoas que foram feridas por nós? Seja bem-vinda. Das pessoas que foram feridas por nós, o que seria delas? O que seria de nós com aquelas pessoas que nos feriu? A gente ia guardar uma raiva dela, a gente ia passar por várias coisas e o reajuste, onde estaria? E a bondade de Deus? Então, nós precisamos entender que nós precisamos nos ajustarmos com todas as pessoas. O que foi que Jesus disse? Que nós devolveríamos tudo o que tivermos tirado do nosso irmão, cetil por cetil. Ou seja, se você tirou um pouquinho, você vai ter que devolver um pouquinho. Você vai ter que devolver muito mais, né? Então, assim, é nossa responsabilidade nos reajustarmos. E para que haja esse reajuste com os nossos desafetos, como Deus, Ele é todo poder, toda bondade, o que é que Ele faz? Ele diz o seguinte para você: meu filho, reajusta-te com teu irmão enquanto caminha com ele. Ou seja, agora, se você feriu agora, se você foi ferido, tenha a humildade também de perdoar, tenha a humildade de pedir esse perdão. Porque é isso que Deus quer para todos nós. Então, assim, quando a gente não faz isso, quando a gente não procura esse reajuste naquele momento, naquela caminhada lado a lado, Ele diz o seguinte: meu filho, vocês são meus filhos. E o que é que todo pai quer? União entre seus filhos. Se vocês são meus filhos, eu quero que vocês amem-se. Eu quero que vocês compreendam que vocês estão aí para dar a mão um para o outro, para seguir caminhando lado a lado e para cumprir a minha obra. Então é esse o propósito de Deus. O que Ele faz? Já que vocês não se ajustaram enquanto eram colegas de trabalho, enquanto eram colegas de faculdade, enquanto eram vizinhos, então tá, vamos estreitar os laços? Vamos estreitar os laços. Vou colocar você que muito feriu para ser mãe de quem muito foi ferido. E isso, Maria, nós estamos aqui para nós fazermos essa troca de conhecimento, né? Obrigada, Jean. Então, assim, Ele diz o seguinte: eu vou colocar vocês no círculo familiar, vou unir vocês, meus filhos, porque eu quero vocês amando-se. Agora, é praticamente impossível uma mãe não amar uma criatura que nasceu de si, que está ali nos seus braços, não amar uma criatura que adotou e que está ali precisando dos seus cuidados, que lhe olha com ternura e que você não sabe o histórico daquela criatura, não sabe que aquela criatura foi um desafeto seu do passado, e por isso que a reencarnação é uma bênção que nos deixa o esquecimento de quem nós fomos no passado, porque não importa o que nós fizemos no passado, o que importa é o que vamos fazer de hoje em diante. É isso que importa, e a bênção da reencarnação faz isso. Então, assim, eu vou colocar vocês, pai e mãe, pais da pessoa que você feriu. Quem é aquele que tem até o coração mais endurecido e não consegue amar sua mãe e cuidar? Nós sabemos que até aqueles que têm o coração mais duro amam suas mães. Então, isso nada mais é do que a bênção da reencarnação. E assim, por mais que nós saibamos que existem relações que realmente são difíceis, entre, por exemplo, irmãos, entre pais e filhos, mas o que acontece?
ali como já tem aquele círculo, você já cresceu, já conviveu, compartilhou emoções com aquela pessoa, você ainda não consegue amar, mas você já dá um primeiro passo da seguinte forma. Dois irmãos não se dão bem, não se amam, mas que esse irmão diz o seguinte: eu posso maltratar esse irmão, mas ninguém pode fazer isso com ele. Só eu tenho essa permissão de fazer isso com ele. Isso ainda não é amor, mas isso já é uma forma de dizer: essa pessoa é importante para mim. É um passo de cada vez, vamos subindo um degrau de cada vez. Isso é muito importante, porque todo mundo, até o ser mais endurecido, vai evoluir. Nós somos criados para a evolução, independente do tempo que demore, porque cada um cresce de uma forma diferente. E para esse crescimento existir, requer renúncia, requer esforço, requer perdão, requer abdicação. Ninguém está aqui para dizer que é fácil, porque fácil não é. É doloroso, né? Tira sono e por aí vai. Isso, vivemos para configurar e alinhar nossas diferenças, é isso mesmo. Então, assim, nesse processo todo, onde nós nos unimos com pessoas que foram desafetos nossos, é para quê? Para que ocorra a cura, para que ocorra o perdão e a cura de todos os envolvidos. E a partir daí, nós passemos a exercitar o amor, a tolerância, esse amor fraternal e universal. Não é só o amor ali. E isso, Regina, é exercício diário. Essa prática ela tem que ser todo dia. Todo dia. Acordou, vamos praticar. Surgiu aquela situação conflituosa, é aqui que eu vou me trabalhar. Senhor, me ajuda a ser forte. Senhor, me ajuda a ser forte. E certamente Ele não nos deixará sós. Obrigada, Elisângela. Também. Então, assim, nós podemos perceber que Deus, alguém aqui questiona que Deus é bom? Ninguém, né? Todo mundo sabe que Ele é bom. Então, o que Ele faz? Ele diz assim: meu filho, não vou te colocar lá na terra somente para passar por coisas difíceis, para conviver com pessoas difíceis. Aí, o que Ele faz? Coloca pessoas no seu convívio, ali mesmo no círculo, seu irmão, sua mãe, que você muito ama, pessoas que foram muito caras pro seu coração numa vida passada e que estão ali para quê? Para que aqueles momentos difíceis tornem-se leves. E Ele faz ainda mais. Quando Ele não os coloca no círculo familiar, o que Ele faz? Ele coloca ali, no círculo de amizade. Ele coloca pessoas em nossas vidas, não é, Elisângela, que são amigos, mas que para nós são verdadeiros irmãos, porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, então Ele nos dá esse bônus, não é verdade? Isso não é muito bom? Nós encontrarmos uma pessoa, um amigo que para nós, meu Deus, a hora voa, a hora passa muito rápido, porque aquela pessoa para mim diz muito para o meu coração. Então, esse laço de amor é aquele laço espiritual que eu falei no começo. Essa sim é a família espiritual que um dia todos nós nos daremos conta de que somos. Então, assim, é isso que explica as relações difíceis na família. São débitos do passado que precisam ser reajustados. E é isso que explica grandes amores na família. Irmãos se amarem tanto, pai e mãe se amarem, casal, ou os pais amarem os filhos tanto. Isso são vidas passadas, são histórias passadas, são pessoas que já disseram muito para os nossos corações e que felizmente estão em nossas vidas. E também, felizmente, que os desafetos estão para que nós possamos nos ajustar e vivermos em harmonia conosco, porque cada um é dono de si, cada um é herdeiro de si. Então, o que nós carregamos no nosso coração faz bem para nós. Faz bem para nós. Então, assim, essas famílias, né, espirituais vão se atraindo de algum modo, de alguma forma. E com isso nós vamos aprendendo com essas pessoas, porque é uma verdadeira escola, a família. Ela é uma verdadeira escola. Então, saibamos que nós, como filhos de Deus, né,
nós nunca estamos sós, independente do local, e que nós aprendamos a olhar sempre para o outro como o nosso irmão. E assim, quando a gente aprender, né, a nos melhorar, a entender que nós somos essa grande família, fica muito mais fácil não trapacear, fica muito mais fácil não trair, fica muito mais fácil não ficar com o troco que não é seu e que você deveria ter devolvido. Fica muito mais fácil, porque quem quer prejudicar um irmão aqui? Ninguém quer prejudicar um irmão. Então, se nós olharmos essas situações com pessoas que são filhas do mesmo pai, nós toleraremos muito mais. Então, assim, o que é que você pode perceber nisso é que todos nós somos seres individuais com históricos diferentes. Inclusive, até irmãos gêmeos têm modo de conviver diferente, porque eles já têm o seu histórico. E isso, Fátima, amar o próximo como a ti mesmo. É esse o objetivo que nós temos. E é devagar. É devagar porque tem pessoas que para nós são muito difíceis pra gente conviver e tem outras que são mais fáceis. Mas é exercício diário. Então, assim, o que é que explica irmãos serem diferentes se tiveram a mesma criação? O que é que explica pais que deram uma criação para o filho, mas aquele filho é totalmente diferente dos pais? Simplesmente o que explica, meus queridos amigos e amigas que aqui estão, o que explica é simplesmente que o espírito que nós somos, que habita o nosso corpo, ele não procede dos pais. Ou seja, não foi os pais que criaram o espírito do filho. Os pais apenas proporcionaram meio daquele espírito habitar um corpo. Eles proporcionaram aquele corpo vir. Então, aquele corpo procede daqueles pais, mas o espírito não. O espírito já existia há muito tempo. Então, é isso que explica nós sermos todos diferentes. E que essa vida não acaba, nós saibamos que nós precisaremos realmente passar por momentos do qual nós vamos aprender essa transformação moral, que requer essa renúncia. E é interessante que nós façamos isso agora. Porque, mesmo com todas as dificuldades de convivência, né, que existe nesse núcleo familiar, existe um grande convite de Deus para que nós façamos o reparo, para que nós aprendamos a amar, a cuidar, a perdoar sem esperar que o outro perdoe. Ah, mas eu perdoo o outro, mas o outro continua fazendo isso. Não, a gente não tem que responder pelo que o outro faz, a gente só responde pelo que nós fazemos. Então, assim, nós respondemos por nossas atitudes. E aquele que desperta primeiro, todo mundo que está aqui agora, aprendendo, compartilhando, está despertando de uma certa forma. Então, aquele que desperta primeiro tem que ser o primeiro a dar o primeiro passo, tem que ser o primeiro a levantar a bandeirinha branca de paz e dizer: calma, tudo vai se resolver. Se você ainda não consegue dizer para aquele outro que vai ficar tudo bem, mas diga pelo menos mentalmente: eu não vou trocar discussões. Então, assim nós vamos convivendo. E como já disse Chico Xavier, nós já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas, para que nós ajustemos os nossos corações, para que nós possamos resolver os nossos problemas e que na reencarnação ninguém erra de endereço. Não pense que você está na família por engano. Deus não errou o seu local de endereço, seu destino ele não errou. Você precisava estar naquele local, naquele momento, para quê? Para que você pudesse aprender. Então ninguém erra de endereço. Alguém aqui acha que errou de endereço? Que está na família errada? Pois não está não. Então, assim, eu quero convidar vocês nesse momento para que nós possamos fortalecer esse vínculo familiar. E eu vou passar para vocês. Isso mesmo, a gente atrai as pessoas, né, pela lei da vibração. O modo que a gente vibra é como a gente atrai as situações, né? Então, isso mesmo, Ana Lúcia. Então, assim, eu quero passar um exercício para vocês. Anotem aí. Eu quero que vocês, a partir de hoje, a partir desse momento que nós aprendemos um pouco mais sobre
a família, eu quero que vocês façam o seguinte, nós façamos o seguinte. Toda vez que vier um pensamento negativo acerca daquele meu familiar, e isso também serve para os conhecidos, colegas, né, os desafetos também. Toda vez que vier um pensamento negativo acerca do pai, da mãe, do irmão, imediatamente diga: eu escolho não pensar nada de ruim do meu familiar. E substitua. Aquela pessoa é um ser de luz, aquela pessoa está aprendendo e aquela pessoa vai crescer. E aos poucos você vai conseguindo trabalhar aquilo, né, que para você é difícil. Agora eu quero que vocês que estão aqui escrevam bem aqui. Eu quero paz para a minha família. Quem é que quer paz para a sua família? Eu quero paz para a minha família. Escrevam aqui. Eu quero paz para a minha família. Então, assim, é desse modo que nós vamos aprendendo, né? Eita glória, eu quero paz para minha família, é isso mesmo. Então aqui, eu quero também que vocês repitam comigo o seguinte. Eu quero que vocês vibrem comigo por todas as famílias que existem. Isso, Regina, tudo bem, Fátima, Maria Davina, Érica, Ana Lúcia, Lucimila. Eu quero paz para minha família. E é por meio da repetição, Luzia, que a gente vai conseguindo essa paz na nossa família. Vamos rogando ao nosso Pai. Isso, Raquel, eu escolho glória para minha família e todas as famílias. Eu quero paz para mim, para nossa família. Eu quero paz para minha família. Eu quero agora, nesse momento, com vocês, criar um grande grupo com muita vibração. E eu quero que todo mundo coloque aqui o que deseja para as outras famílias. O que é que você deseja para as outras famílias? Eu desejo paz. Eu estou depositando aqui o meu desejo de paz. Eu estou depositando aqui o meu desejo de saúde para as famílias. Saúde mental, saúde espiritual e saúde física. Isso, Lúcia, eu quero paz, Adriana, Regina, Fátima. Isso, vamos criar uma egrégora, Fátima. Vamos criar, vamos. Para que a gente consiga vibrar. Amor, Lucimila, muito bem, vai, coloca você também, tá esperando o quê? Coloca, vamos vibrar esses bons sentimentos. Então, assim, a partir do momento que a gente deseja também pro próximo, é o que acontece para nós. Tudo que a gente deseja pro próximo é o que chega até nós. Nós atraímos aquilo para nós também. Isso, amor, resiliência, Luzia, Fátima. Isso, Lúcia, eu desejo luz para todo o planeta. Muito bom. Então, assim, paz, amor, saúde, evolução. Isso, Maria Matos, Maria Davina, Regina Lúcia. Muito bom, desejo também paz, compreensão, saúde e confiança em Deus. E assim, algo que pode nos ajudar com isso, meus amigos e meus irmãos, é a oração. Isso mesmo, Val. Saúde para o planeta. Suiane, quero paz para todos. E assim, se nós utilizarmos do recurso da oração em família, nós teremos grandes bênçãos em nossa vida. Por isso que é importante a oração no lar. É importante, Adriana, que nós nos reunamos ao lado dos nossos familiares e compartilhemos aquele momento de oração do Evangelho. Escolhamos um dia, vamos sentar todo mundo e vamos orar. Se é difícil ainda na sua família para que ocorra isso, comece aquele ponto de luz lá dentro do seu próprio quarto. Entre lá, faça o seu Evangelho, peça a Deus por sua casa, por sua família, Maria Matos. Então, nós conseguiremos esse perdão para todas as diferenças que nós temos, não é, Maria? A oração é um bálsamo em nossas vidas. Então, finalizando aqui, para que nós possamos, né, entender essas questões familiares, o que é necessário? Nós irmos além desse nosso nascimento nessa vida atual, além do nascimento dos nossos pais, além do nascimento dos nossos bisavós e além dos antepassados dele, porque nos antepassados deles, lá nós nos encontraremos. Então, aquelas pessoas lá do passado tiveram um histórico
tiveram dores, tiveram seus momentos de glória, de alegria também, e isso, essa bagagem vem de lá até aqui. Então, que nós tenhamos mais compreensão, né? Porque assim, isso, Ana Lúcia, nós não devemos esquecer de conversar com Jesus antes de dormir e agradecer e a proteção que Ele nos dá diariamente. Então, assim, tudo o que nós vivemos, tudo que nós fazemos, nós receberemos de volta por meio da lei de ação e de reação. E eu quero também concluir com a mensagem de Joana, que diz o seguinte: a família, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, a família, ela é a base fundamental sobre a qual se ergue imenso edifício da sociedade. Em razão disso, toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. Por quê? Nas suas estruturas. Porque a família é a base de tudo. Então, antes da gente aprender a amar aquele ser longe, é necessário que a gente aprenda a amar quem está aqui ao nosso lado. E que cada um faça a sua parte, sem esperar nada em troca. Não espere que aquela outra pessoa que vive falando, aquele seu parente que vive falando mal de você, que ele mude de uma hora para outra, porque se o nosso processo foi gradual para que a gente aprenda a não falar mais do outro, para que a gente aprenda a não dizer que aquele outro é o ruim da história, e a gente procura a nossa transformação moral, então entregue a Deus, porque Deus faz com que todos nós cresçamos no momento certo. Quero agradecer a presença de todos vocês. Para mim foi muito importante compartilhar esse momento falando acerca da família, que é algo que nós necessitamos muito nesse momento, né? Porque a família nos traz realmente, ela nos coloca realmente no eixo, ela nos mostra o equilíbrio, ela nos ajuda a direcionar a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, eu estou com meu coração muito grato. Então vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos com muita gratidão, que todos nós possamos nos envolver com essas energias de toda a equipe espiritual benfeitora do Centro Espírita Cristão Dr. Adolfo Fritz. Que toda essa espiritualidade se faça presente naqueles que estão mentalizando nesse momento. Muita gratidão, Deus, pela proteção em nosso lar, muita gratidão pela nossa família, muita gratidão pelos nossos familiares amorosos e pelos nossos familiares difíceis, porque sabemos que cada um deles tem algo a nos ensinar e nós aprendemos com todos. Nós aprendemos a amar com os familiares que nos ensinam amando, e nós aprendemos a amar com os familiares que precisam, que necessitam, que são carentes do nosso amor. Muitas vezes, Senhor, nós somos aquele que é a pedra no sapato do nosso familiar, e nós não nos damos conta disso. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar os nossos defeitos antes de ver o do outro, que nós possamos corrigir os nossos defeitos antes de tentar corrigir o defeito do outro. Senhor Jesus, olha por cada família que se encontra destruída, olha por cada família que se encontra abalada, Senhor. Reajusta as emoções, reajusta os corações dessas famílias, Senhor Jesus. Nós sabemos que toda separação, Senhor Jesus, é simplesmente adiar o processo de cura e de perdão. Então, que nós possamos nos reajustar com aqueles agora, Senhor, enquanto nós passamos por esse momento de transição planetária, da qual todos nós queremos seguir para um planeta melhor, para um planeta regenerado. Senhor Jesus, cuida dos nossos corações e nos ajuda a ver em nós o grande potencial de curarmos e o grande potencial de curar as situações em que nós nos envolvemos, amado Pai. Com essa prece, te agradecemos infinitamente. Fica conosco em nossos dias, hoje por todos sempre, nos amparando. Que assim seja, graças a Deus. Muita gratidão, meus amigos. Fiquem todos em paz, sintam-se abraçados por mim e sintam-se parte da minha família. Para mim, vocês são minha família. Somos todos irmãos de Jesus e filhos do mesmo Pai. Fiquem em paz, que Jesus acompanha cada um em seu lar. Gratidão. Eu só preciso encerrar aqui.